Hoje estamos com uma pessoa muito especial para a nossa cidade de Rio Mafra, que é o Douglas Júlio Dias, mais conhecido como Douglas, né? 42 anos, casado, tem 2 filhos. Nome da esposa é a Michele, a profissão jornalista, cidade que mora Mafra. Onde o entrevistado nasceu? Curitibanos. Bairro que mora? Centro. E escola que estudou? Santa Terezinha. Douglas, o que você queria ser quando criança? Qual era o seu sonho? Catarina, primeiramente, né, obrigado pelo convite de surpresa. Gente, realmente isso aqui é uma surpresa, porque geralmente a Catarina marcou uma reunião comigo, cheguei aqui e fiquei sabendo que ia inaugurar o programa com ela. Então, para mim é uma honra, Catarina, fazer parte dessa história. Quando eu criança, desde que eu me lembro como criança, o meu sonho era ser pastor. Por isso que a minha primeira formação é em teologia, né? Fiz mestrado, depois doutorado em teologia com a ideia de ser pastor. Então, essa é a minha segunda pergunta, sobre a teologia. Por que você resolveu estudar a teologia? Porque assim, a minha família é de origem protestante e a minha ideia era seguir a carreira, né, de ser um sacerdote da família e tudo mais. Fui fazer teologia, estudei teologia para ser pastor. Então, e aí que foi muito interessante, porque daí é aí que começa a minha vida, falar em público, falar com as pessoas e ter essa facilidade de comunicação. Foi de estudar focado em ser um pastor. Que legal! Então, e por que você escolheu a cidade de Mafra para ter a empresa e para vir morar? Então, Catarina, tem uma coisa assim que eu guardo muito para mim, porque eu passei, quando eu cheguei aqui em Rio Negro inicialmente, eu passei muita dificuldade. Meus pais, minha família é de Curitibanos, ela fica bem no centro de Santa Catarina, próximo a Lages, e eu vim servir o exército. Eu tinha 2 primos que moravam aqui, que faziam o exército. E primos mais velhos, você tem a referência dos primos, e eu resolvi vir para Rio Negro. Eu cheguei aqui em abril de 98, em março os 2 foram embora. E eu fiquei sem referência nenhuma, morando sozinho no exército, né? E o salário do recruta era muito pouco, mal eu conseguia me viver, enfim. Aí eu fiquei mais um ano como soldado e foi quando eu conheci a minha esposa, a Michele. E aí que eu acabei conhecendo ela e casei com ela e estamos aí até hoje. São 22 anos de casamento. Então foi o amor que fez você. Foi o amor que me trouxe que me consolidou em Mafra, né? Então, você faz trabalhos voluntários, Douglas. Conte mais para nós a sua experiência. Devido até à formação em teologia, eu fui muito assim, fazer projetos sociais. No Giro, eu já fui dar palestra nas escolas. Então eu vou levar um pouquinho, no Barão de Rio Negro eu já fiz, levar um pouquinho da minha história, da minha vida, do empreendedorismo, para gratuitamente nessas escolas, formar, dar um treinamento, uma palestra para esses jovens. Em relação a Deus, a fé? A Deus, a fé e o empreendedorismo, né? Eu acredito muito que existe um só Deus, essa é a minha prática, né? Eu creio que existe um só Deus, Criador do céu e da terra, mas existem múltiplas formas das pessoas se relacionarem a Ele. Então, cada um dentro da sua religião, da sua crença, da sua forma, Deus é um só. E cabe a mim, né, um projeto que eu tenho, de ir lá falar com essas pessoas que esse Deus que criou tudo isso mora dentro da gente. Essa força está dentro da gente. Então Deus, às vezes a gente corre o mundo em busca de Deus e Deus está aqui dentro, nos ouvindo, né? O próprio Jesus fala que quando a gente fosse orar, né, fechasse nossa porta, nossa janela e ali, porque Deus está ali do nosso lado, dentro da gente, não precisa ir para fora. E isso muitas vezes as pessoas não entendem, elas vão para as religiões e vão não sei o quê, e vão para vários lugares, sendo que elas se encontram dentro. E quando o ser humano se encontra aqui dentro, ele encontra o mundo. Não, é verdade. Uma ótima, faz a gente repensar e acreditar mais em Deus, ter mais fé, porque a dificuldade todos têm. Se a gente tem a fé, a gente consegue passar muito mais fácil por todas as dificuldades que a gente tem, né? Quais são os desafios do Rio Mafra Mix? Então, Catarina, ainda respondendo um pouquinho da tua pergunta anterior, e aí você vai entender o desafio do Rio Mafra Mix. Então, nesse período que eu vim para Mafra, Rio Negro,
eu passei muita dificuldade, né? Então, eu saí do exército com uma mão para frente e outra para trás, eu já estava casado, já tinha uma filha, a Jéssica hoje tem 18 anos, 19, e eu vim para cá e não tinha pai, não tinha mãe, não tinha conhecimento, não tinha amigos, né? E comecei do zero. E passei muita dificuldade, Deus só não deixou a gente passar fome, mas o resto a gente passou. E eu lembro que um período assim difícil, que você não tinha emprego, não conseguia trabalhar, não tinha crédito na praça, né? Então, hoje é tão fácil, você pede as coisas, em muitos lugares que eu vou comprar hoje, nem identidade as pessoas não pegam, porque me conhecem, sabe, né? Mas chegou uma época que eu não tinha isso. E uma madrugada, assim, eu estava orando, e aí eu sou muito emotivo, capaz de eu chorar nessa entrevista aí. E eu estava lá orando de madrugada e eu fui ver o significado do meu nome, né? Eu sou muito apegado a isso também. E eu descobri uma coisa muito interessante, que eu estava com... Você vai ver na minha biografia que eu fui morar durante 2 anos em Guarapuava, nesse período todo. E eu descobri o significado do meu nome. E naquele dia eu decidi que aqui seria o meu lugar. Sabe o que significa Douglas? Não, eu não sei, Douglas. Rio Negro. Ah! E você sabe o que significa Júlio, que é o meu segundo nome? Chute. Mafra. Júlio significa o que brilha. Ai, que lindo! Então, aí eu tive assim, eu falei, cara, é isso daqui, o que Deus quer pra mim, né? Aí começou a vir um filme na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu não vim aqui por causa só dos meus primos, eu não vim servir o exército e fiquei por causa da Michelle, é porque Deus tinha uma história para mim aqui na cidade. E dali que começou toda a minha trajetória, né? De essa consciência, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui o meu lugar. Você nasceu em Mafra, né? E eu, tipo assim, digamos assim, uma inveja de quem nasceu em Mafra, porque assim, eu adotei Mafra e Rio Negro para ser a minha cidade, né? Então, eu não nasci aqui, mas escolhi viver aqui depois disso. E aí, quando teve a oportunidade, que quando eu comecei a trabalhar no Jornal Leitura, eu não tinha formação em jornalismo, eu tinha só teologia, porque eu escrevi uma coluna de reflexão. E aí eu comecei a escrever, então, reflexão e gostei. Aí o jornal fechou, eu já tinha me formado em jornalismo pela Universidade do Contestado. E a ideia foi essa, de trazer um jornal para Mafra. Na verdade, assim, as portas fechadas, eu não consegui emprego em Mafra. E, primeiramente, era fazer isso, era fazer um portfólio para mim buscar empregos em outras cidades, né? Porque quando na época do Jornal Leitura, eu tinha lá um fecho de jornais que eu carregava debaixo do braço, quando eu ia buscar um emprego. Eu já fiz essa matéria. E com o site, não, eu vou mostrar o site, quem gostar do meu material vai ver. E foi que quando eu comecei o Rio Mafra Mix, escrevendo as matérias, o jornal começou a crescer, as pessoas entenderam que a gente tinha uma proposta diferenciada, a gente não queria publicar fofoca, não queria trazer intriga, a gente queria mostrar a cidade. E o jornal foi crescendo, e acho que o desafio do Rio Mafra Mix é isso, é brilhar nessa cidade, né? Da forma positiva, mostrar pessoas que estão brilhando como você, dar oportunidade para que as pessoas conheçam o nosso Mafra, que fique registrado de uma forma bacana. E você vai ver, você não vai encontrar fofoca no Rio Mafra Mix, você vai contar grandes histórias, boas reportagens. É claro que nem sempre as boas reportagens são só mil maravilha, vai ter situações que a gente precisa, uma crítica aos administradores, a uma situação de família, mas esse é o nosso desafio, é brilhar e fazer as pessoas aqui brilharem. Pois então, essa é uma das perguntas que eu ia fazer para você, sobre notícias, Douglas. Eu precisava saber com você notícias que te deixaram você alegre e notícias que te deixaram assim triste pela situação. Então, assim, a gente vive, é muito intenso, a gente nunca sabe. Eu tenho horário para chegar no jornal que são às 7 horas da manhã, e eu nunca tenho horário para ir embora, porque isso pode mudar tudo, né? Tem uma notícia assim, que ao mesmo tempo ela é triste para mim e ela é feliz, é porque eu consegui ver para mim o valor de um jornalismo bem feito, né? Então, 2 crianças que hoje a gente acompanha, inclusive, uma delas tinha uma síndrome rara, né? Essa criança, ela não pode tomar leite normal, é um leite especial, a caixa de leite é caríssima, ela não pode tomar qualquer água, tem que ser uma água especial, devido a ela resseca toda a pele, né? E a gente fez essa reportagem mostrando isso daí. E eu sou pai, né? E tenho 2 filhas adoráveis, lindas. E você sabe, você também é mãe, você dá a vida para eles, né?
E teve uma outra situação de um menino que nasceu também sem o ânus. E quando você está vendo o desafio da família, o sofrimento da família, isso te dói, né? Isso te destrói, porque assim, você não pode ajudar. Você está com uma caneta na mão, um bloco de anotação, e você não tem mais do que isso, né? E graças a Deus a gente trouxe as reportagens, mostrou, e a sociedade comprou essas reportagens, né? E aí adotaram essas famílias. Então até hoje eu recebo uma mãe que a sociedade Rio Mafrense adotou elas e levam comida, chega na época das aulas, esses padrinhos dão presente, dão material escolar. E são duas matérias assim que eu guardo no meu coração, que mostram o quanto o jornalismo bem feito, ele dá um resultado para as pessoas. Então o jornalismo, além de tudo, passar informação, ele ajuda em relação à sociedade, a contribuição da sociedade. Natal de 2017, o jornal era um jornal, tinha começado o jornal, a gente começou ele em março, o jornal, e em dezembro a gente descobriu uma história de uma senhora com 70 e poucos anos, que ela ia no rio, ela morava perto do rio, ela ia lá pescar, e o peixe que ela pegava, ela comia com a família. Era ela, uma senhora idosa, a filha desempregada e um neto. E o dia que ela ia, não conseguia pescar, eles não comiam nada. E a gente foi e deu a reportagem. Teve um dia que a filha ligou assim, olha, não sei aonde que eu coloco tanta cesta básica. E eles começaram a ajudar os vizinhos ali também. Então são situações que mostram que essa atenção, esse olhar, que muitas vezes a gente não olha, né? E o jornalista tem muito isso. Ele está passando na rua e ele vê além das pessoas que estão caminhando, você ouvir, entrevistar, contar suas histórias e ajudar, e motivar as pessoas a ajudarem. Isso não tem preço. É um dom, né, Douglas? Eu acho que toda profissão, quando é um bom profissional, ele tem que ter uma visão diferenciada, né? Sim. E principalmente o jornalismo, que tem que ter essa visão da notícia e ao mesmo tempo da ação social que você tem com o Rio Mafra Mix. Para encerrar essa entrevista com o Douglas, sócio proprietário do jornal Rio Mafra Mix, que tem a página no Facebook Rio Mafra Mix e também conta com o jornal impresso. Gostaria de fazer mais uma pergunta, Douglas. Então, porque você espelha outros comunicadores, qual é a mensagem que você tem para as pessoas que querem entrar no jornalismo, fazer a página em Facebook, que também é uma das coisas que você acertou no ato, né? Que o Facebook estava começando, você foi lá, fez a página do Facebook, depois foi para o Instagram, agora voltou com o jornal impresso. Também essa é uma pergunta que eu gostaria de saber, o porquê do jornal impresso, já que o Facebook teu já tem mais de 70 mil seguidores, Douglas. Bom, deixa eu responder do jornal impresso então, e ótima pergunta essa da dica para os novos comunicadores, Catarina. Porque assim, o jornal impresso, as pessoas pedem muito o jornal impresso, as pessoas de maior idade, de mais idade, elas ainda gostam de ler o jornal. E o jornal impresso, ele tem um glamour de você abrir, de ter uma história. E uma das coisas que eu percebi quando a gente estava com o portal de notícias, hoje, para você ter uma ideia, são 10 colaboradores que trabalham no jornal, né? Tem uma equipe grande, fantástica. Uma curiosidade, o jornal não tem vendedor, né? A gente não tem um departamento comercial, porque já tem uma demanda grande, as pessoas entram em contato, querem anunciar. E o jornal impresso veio para consolidar a nossa marca, porque quando eu falava de jornal online, as pessoas tinham uma ideia de que eu trabalhava em casa, sozinho, assim, não tinha uma credibilidade, né? Ah, que legal, você trabalha na tua casa, né? Como que você pega as notícias? E as pessoas não entendiam que tinha um jornal por trás, né? E eu vi que também tinha um público de anunciantes que gostam de anunciar em jornais impressos, que ainda o jornal impresso dá uma força para as marcas. E eu falei, não, vou arriscar. E a gente começou o jornal, já tem mais de 500 assinantes o jornal. A gente entrega gratuitamente em alguns pontos da cidade também. Hoje a gente produz 2.500 jornais por semana. A gente distribui isso enfim, em vários bairros. Uma curiosidade também, a prefeitura, os órgãos federais, né? O governo, a União, prefeitura, estado, eles não anunciam em portais. Eles anunciam só em veículos impressos. Então foi por essa razão, né, para fortalecer o nome do jornal, porque queira ou não queira, o jornal impresso tem esse ar de credibilidade. Então quando as pessoas veem o Rio Mafra Mix, que tem um jornal impresso e mais um portal, mudou assim a
a forma de ver. E para os jornalistas novos, eu acho que não tem outro segredo a não ser a leitura. O jornalista ele tem que estar lendo e ler de tudo, né? Não é só o que ele gosta de ler. Eu leio de horóscopo a livros de magia, né? Eu leio tudo o que tiver na minha frente, eu leio jornal, eu leio entrevistas, eu leio, porque você tem que estar antenado e sabendo de tudo. Acho que o jornalista começa assim. E o segundo, o jornalista de verdade ele está na rua, né? Hoje está muito cômodo para os jornalistas receber matérias de assessoria de imprensa, mas as melhores matérias que eu fiz foi matérias na rua, conversando com pessoas, né? Você mesmo, antes da gente chegar aqui, me deu 2 sugestões de reportagens, e essas reportagens eu só teria se eu for para a rua. Se eu ficar fechado, eu não consigo. Então, o jornalista, ele tem que ler muito e ele precisa estar na rua onde as pessoas estão, ali as notícias estão. Eu agradeço, Douglas, pela oportunidade de eu estar entrevistando pessoas que fazem a diferença em Rio Mafra e com histórias de vidas de superação. Obrigada, Douglas, por ter aceitado a minha entrevistá-lo. E é um orgulho para mim, Ana Catarina, ter você como meu parceiro comercial e agora como parceria do Rio Mafra Mix. Muito obrigada. Ana, eu que agradeço aqui o convite para você. E assim, nós temos hoje no Rio Mafra Mix 60% dos nossos leitores são mulheres. E eu estava há muito tempo pensando o que a gente pode fazer para as mulheres para se sentir representado no jornal. E você é uma liderança nata, você é uma liderança feminina que não precisou fazer nada, você naturalmente se transformou numa liderança aqui na cidade. E eu falei, poxa, que tal a Catarina fazer um programa direcionado, uma mulher fazendo um programa, e eu sei que você vai entrevistar homens, mulheres, enfim, mas ter você aqui como uma mulher trazendo reportagens, entrevistas, eu acho que vai ser muito bom para o jornal e parabéns para você e agradeço por ter aceitado esse convite. E vai ter troco, você me colocou aqui para uma reunião e me trouxe uma entrevista. Obrigada, Douglas, e fiquei muito lisonjeada com as suas palavras, sei que são de coração, são verdadeiras. Agradeço a você, internauta, por ter nos assistido e semana que vem nós estamos aqui novamente com histórias de mafrenses e não mafrenses, de superação, de exemplos em nossa sociedade, em nossa família. Então, até a próxima semana com Ana Catarina Show.